Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, tudo certo? Professor Bruno Lira, para a gente continuar o nosso curso de Direito Administrativo focado em licitações e contratos. Nós estamos agora falando do último tópico de licitações e do último instrumento auxiliar, do último procedimento auxiliar da licitação, que é o sistema de registro de preços. Esse instrumento aqui, gente, que é, como eu falei, o que mais cai em prova de concurso. Vamos analisar aqui o que ele vai nos dizer. Olha só. Primeiramente, aqui nós temos o conceito legal. No artigo 6º está presente o conceito legal do sistema de registro de preço. Antes de ler, eu só queria conversar com você um pouquinho, vou até trazer você aqui para mim de novo, conversar com você um pouquinho sobre qual é a lógica do registro de preço. Gente, é o seguinte, a administração pública, como regra, ela faz um procedimento licitatório para contratar. Essa é a regra, né? Ela licita e essa licitação, quando ela acaba, homologação, adjudicação, assinatura do contrato. É o que acontece via de regra, ela licita para contratar. Mas acontece, gente, que em algumas situações ela licita não para contratar de imediato, ela licita para registrar preço apenas. Perceba que aqui é diferente, por exemplo, de uma manifestação de interesse. Na manifestação de interesse não tem licitação. A manifestação de interesse é um procedimento apartado da licitação, ele é fora, ele é prévio à licitação. Não é licitação ainda, é apenas para ver quem tem interesse, buscar as soluções. Mas aqui não, aqui já é licitação, gente. Então aqui é uma licitação, só que a administração pública, quando termina a licitação, ela não assina um contrato naquele momento. Ela termina a licitação, quem foi que ganhou, qual foi o preço apresentado da proposta vencedora, beleza. Ela registra esse preço para contratações futuras. Então a lógica do registro de preço é que a administração pública faz uma licitação, quando termina a licitação, ela vai registrar o preço da proposta vencedora. Depois que registrou o preço da proposta vencedora, ela vai, durante um período de 1 ano, ela tem a possibilidade de contratar utilizando aquela proposta. Então, licitou, registrou o preço e ela pode contratar com essa proposta vencedora durante um período de 1 ano. Não precisa ser imediatamente após a licitação. Então essa daqui, gente, é a lógica do sistema de registro de preços do nosso SRP, tá bom? Olha só. O artigo 6º diz que o sistema de registro de preços é um conjunto de procedimentos, ele é um conjunto de procedimentos para a realização mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, que ele já diz, né, qual vai ser a modalidade licitatória, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, obras, aquisição e locação de bens para contratações futuras. Então ele já está dizendo aqui quais são as possibilidades para registrar preço. Reforçando, o próprio conceito aqui já nos diz, né? Mas reforçando, a modalidade é concorrência ou pregão. Não pode ser utilizada outra modalidade de licitação para registro de preço. Critérios de julgamento, menor preço ou maior desconto sobre tabelas de preço praticadas no mercado. Então, dois critérios de julgamento, apenas esses dois podem ser utilizados. Pessoal, é o seguinte, o registro de preço, ele pode ser utilizado quando houver previsibilidade de necessidade de posterior celebração. É óbvio, né, gente? Olha só, a administração pública, ela só vai licitar para registrar preço quando houver uma previsão de que lá na frente ela vai precisar dessa licitação para fazer o contrato. Para adiantar o procedimento, ela já faz logo. Porque é bom, sabe qual a vantagem? É o seguinte, ela faz uma grande licitação. Ela faz, por exemplo, licitação para material de expediente. Ela faz uma grande licitação no começo do ano. Durante o ano inteiro, quando ela for contratando os objetos, ela não precisa contratar tudo de uma vez, não. Ela pode ir comprando devagarzinho, de pouquinho em pouquinho. Então, quando ela for comprando, ela vai comprar, não precisa fazer uma licitação para cada compra dessa, compreende? Não. Ela vai fazendo essas compras baseadas em uma só licitação. A licitação foi feita, ela está com os preços registrados e agora é só chamar o fornecedor e fazer as contratações, tá bom? Então essa é a vantagem e isso só vai poder acontecer quando houver uma previsibilidade de necessidade posterior à celebração do contrato. Gente, seguinte, eu trago 2 exemplos aqui, 2 exemplos de previsibilidade de necessidade de posterior contratação. Primeiro, quando for caso de contratações rotineiras.
Existem contratações, pessoal, existem bens, por exemplo, que a administração precisa durante o ano todo. Eu vou dar o exemplo do material de expediente. Por exemplo, papel A4. Papel A4. A administração precisa de papel A4, gente, durante o ano inteiro. Não é só em um momento de um mês. Não, ela precisa durante o ano inteiro. Então, percebam, ela não precisa comprar todo o papel A4 de uma vez. Vamos supor que ela não tem dinheiro para comprar tudo de uma vez. Ela precisa de papel A4 durante o ano, muito papel, mas ela não tem dinheiro de dispendiar todo o valor de uma vez só. Então ela faz o quê? Ela compra um pouquinho aqui, mais um pouquinho na metade do ano e assim vai. Outra situação, vamos supor que ela não tem estoque. Ela vai comprar papel A4, ela tem recurso, mas não tem estoque para colocar todo esse papel. Então ela faz um registro de preço e vai comprando à medida da necessidade, à medida que for aparecendo a necessidade. Tá bom, então, é um exemplo aqui, vou até colocar um exemplo do papel. O do papel A4, tá bom? Outro exemplo que eu gosto também de trabalhar é quando há uma indisponibilidade de recurso imediato. Vamos supor, pessoal, que a administração pública quer adquirir 10 veículos oficiais, 10 carros. Ela quer comprar 10 carros, tá bom? Chega ali na metade do ano, ela precisa de 10, não é nem que ela quer comprar, ela precisa de 10 carros para comprar a frota de veículos oficiais. Precisa desses carros. Acontece que ela não tem dinheiro, não há orçamento previsto. Não há um orçamento previsto para comprar esses 10 veículos. O que ela pode fazer? Ela pode fazer uma licitação para registro de preço, registrar o preço e ficar com a licitação pronta. Vamos supor que lá no final do ano, hipoteticamente, tá? Lá no final do ano, sobra recurso que era destinado para outro bem, para outra compra. Mas sobrou recurso. Aí vai haver um remanejamento desse recurso, a administração solicita um remanejamento desse recurso que sobrou, já no finalzinho do ano, para comprar esses carros. Pergunta, se ela fosse fazer uma licitação agora, nesse prazo pequeno no final do ano, para utilizar esse recurso que sobrou, se ela fosse fazer uma nova licitação, será que ia dar tempo dela fazer uma licitação e contratar até o final do ano, até o final do exercício financeiro? Não dava, provavelmente não. Então olha a vantagem, ela fez lá atrás com a esperança de que lá no final do ano podia sobrar recurso de outra contratação, ela pegava aquele recurso que sobrou, fazia um remanejamento e chama a empresa para contratar, sendo que a licitação já foi feita lá antes. Tá bom? É uma possibilidade também. 2 exemplos aqui para você entender o que seria, né, pessoal, essa previsibilidade de necessidade posterior celebração. Quando é que ela pode fazer o registro de preço? Ok. Gente, quando a licitação registro de preço terminar, ela vai finalizar, e quando ela finalizar, ela vai formar uma ata de registro de preço. A ata de registro de preço, gente, é um documento onde estarão os preços registrados. Então tem lá um documento, e nesse documento vai ter lá, por exemplo, papel A4, qual foi o fornecedor? Fornecedor X, papelaria X, valor, cada resma, R$25, por exemplo. Pronto, foi o melhor preço que foi encontrado. E aí ela coloca, esse foi um dos itens. Próximo item, grampeador, fornecedor, valor. E assim vai fazendo a ata. Essa ata, pessoal, ela vai ter um prazo de duração, que é de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Tá bom? 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. É 1 ano da ata de registro de preço. O prazo da ata de registro de preço. Beleza? Show de bola? Ok, gente, muito cuidado. Não confundir os prazos da ata de registro de preço com os prazos do contrato administrativo. Muito cuidado aqui, tá? A gente vai ter... Olha como é que vai ser o procedimento. Deixa eu criar uma tela em branco aqui. Para eu conversar com você como vai ser esse procedimento. Tá? Daqui a pouco a gente continua. Aqui nessa tela. A administração pública ela vai lançar um edital de licitação. Aqui já começou a licitação, né? Edital de licitação. Ok. E aqui, a licitação, processo licitatório. Vai correr com julgamento, habilitação, todas aquelas fases que nós vimos. Essa licitação vai acontecer aqui, esse julgamento, No final, eu tenho a homologação, a adjudicação e no final, a ata do registro de preço vai ser formada, tá bom? Essa ata do registro de preço vai ter um prazo. Então, por exemplo, essa ata aqui vai durar um prazo de 1 ano. Vamos supor que nem foi prorrogada, foi 1 ano. Pronto, 1 ano. Esse é o prazo da ata. E aí, pessoal,
após um ano, pronto. Após um ano, a administração pública não poderá mais usar essa ata. Mas, na vigência da ata, a administração chamou o fornecedor para contratar. Aí aqui foi assinado um contrato administrativo. Um contrato administrativo. Deixa eu te falar uma coisa. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Esse prazo da ata de registro de preço, que é de até um ano, não se confunde com o prazo de vigência do contrato administrativo. Esse prazo da ata é um prazo antes do contrato. Quando o contrato for assinado, pronto. Nem preciso mais olhar para o prazo da ata. O que eu preciso observar no prazo da ata, gente, é se a ata está vigente. Pronto. A ata está vigente. Vamos supor aqui que a ata, ela começou aqui, a vigência dela, iria terminar aqui, ó. Esse prazo da ata de um ano, ele iria terminar aqui. O contrato administrativo ele foi assinado durante a vigência da ata, tá tudo certo. E aí esse prazo do contrato, ele vai começar aqui, deixa eu colocar outra cor para não confundir a gente. Ele vai começar aqui e vai vir até aqui. Vamos supor que o contrato é de um ano também. E eu tenho aqui um ano do contrato. Percebam que são prazos distintos. Percebam que são prazos diferentes. Eu tenho um prazo da ata inicialmente. Vou dar um apontador aqui. Eu tenho um prazo da ata, um ano. E eu tenho um prazo do contrato que é pós-ata. Quando o contrato for assinado, não interessa mais para aquele bem o prazo da ata. Já foi assinado o contrato aqui. E o contrato, ele começa um novo prazo. Pode ser um ano, pode ser mais, excepcionalmente, pode ser menos, a depender do caso concreto. Tá bom? Esses prazos de contrato a gente vai falar na próxima aula. Tranquilo? Então, muito cuidado. Prazo da ata e prazo do contrato. São coisas distintas, momentos distintos das fases da licitação. Perfeito. Ok. Pessoal, deve haver uma atualização dos valores conforme a taxa do edital. Percebam. A ata, ela foi registrada aqui, ó. Vamos supor que aqui, quando a ata foi registrada, o papel A4 foi registrado em R$25. Exemplo, tá? Esse valor pode até estar defasado. Mas eu nem sei quanto é que custa uma folha de papel, uma resma de papel A4. Mas é só para você entender. R$25 aqui o preço da resma do papel A4. Beleza. Isso foi no registro, quando a ata foi registrada. Vamos supor que o contrato foi assinado após 5 meses, por exemplo. 5 meses depois que a ata foi registrada, o contrato foi assinado. Quando esse contrato é assinado, ele vai comprar esse papel A4? Vai. No preço de R$25, sim. Porém, esse preço de 25 mais atualizações. Não é o preço exatamente de 25, não é o preço bruto de 25, não. O preço de 25 é o preço quando a ata foi registrada. Pronto. Quando eu for contratar, passou um tempo. Então eu devo pegar uma taxa que foi definida em edital, utilizar essa taxa para atualizar esse valor. Então eu vou pegar R$25 mais as atualizações referentes a esses 5 meses, que é exatamente o prazo entre o início da vigência da ata e o prazo da assinatura do contrato administrativo. Tranquilo? Beleza? Ok. Vamos identificar, gente, aqui alguns limites para a ata. Muito cuidado. Gente, existem 2 tipos de limites para a ata de registro de preço. Existe um limite temporal e um limite quantitativo. O limite temporal nós já falamos aqui, né, gente? É o limite de 1 ano prorrogável por mais um. Então a ata de registro de preço ela tem limite temporal de 1 ano prorrogável por mais 1 ano. É o limite. Passou disso, ela não pode mais ser usada para contratar nada. Mas tem o limite quantitativo. Ô professor, e qual vai ser o limite quantitativo? Vai estar previsto no edital. Vamos supor que a administração pública quer comprar carros, quer comprar veículos. Beleza. No edital da registro de preço, ela coloca lá, olha, eu quero comprar durante o ano, eu quero registrar aqui, que eu quero comprar 100 veículos. 100 veículos. Pronto. Então, durante o prazo de vigência da ata, gente, a administração pública, ela pode comprar até 100 veículos, até 100 unidades de veículos. Ponto. Aí tem um ponto muito importante, a administração tem que contratar tudo. Será, gente? Se ela, por exemplo, coloca lá 100 veículos naquele registro de preço, fechou a ata, tem 100 veículos lá, previsão de 100 veículos. Esse é o limite quantitativo, ela pode contratar até 100 veículos, beleza. Mas ela é obrigada a contratar os 100 veículos no tempo previsto da ata de registro de preço? Ou ela pode, por exemplo, a ata vencer e ela ter contratado somente 20, somente 30? Ou ela não ter contratado nenhum, ela fez a licitação, mas aí acabou que nem contratou nenhum durante o prazo de vigência. É possível uma ata vencer sem ninguém contratar nada? É possível, gente. A administração pública não precisa contratar nada e nem precisa contratar tudo. Se ela quiser contratar, ela pode contratar tudo, pode.
até 100%. Então, por isso que esse número aqui é uma previsão. Ó. Ela vai contratar até 100%. Mas é o máximo. Não existe limite mínimo. Ela pode contratar menos sem problema nenhum. Aí você pode perguntar assim, professor, é o seguinte, vem cá, será que, então, na prática, a administração pública, ela acaba colocando esse limite aqui, um valor infinito, né? Um valor lá nas nuvens, porque, tipo, se ela não é obrigada a contratar tudo, se ela não é vinculada, se o registro de preço não vincula ela faz o registro de preço, ela escolhe, adjudica ali o objeto da licitação para o vencedor, ela diz qual é a proposta vencedora, e ela não é obrigada a contratar tudo. Então, se ela, por exemplo, tem uma previsão de contratar 100 veículos, ela vai contratar 1 milhão, ela vai botar no edital de licitação 1.000 veículos, 100 veículos, 1 milhão de veículos, ela não é obrigada mesmo. Então, o limite, ela bota o limite lá em cima. Ela não vai fazer isso. Não é nem porque ela não pode. Não é nem porque ela não pode. Sabe por que ela não vai fazer? Quer dizer, é também porque não pode, né? Porque tem que ter orçamento. Mas, além disso, a gente viu que existe necessidade dela fazer a licitação mesmo em casos excepcionais, né, pessoal? Para ter um valor de um orçamento que era destinado a outra finalidade, mas enfim, casos excepcionais. Mas sabe por que ela não vai fazer isso? Porque se ela faz isso, ela não consegue licitante. Ela precisa de 100 veículos. Vamos lá, ela coloca no edital de licitação, olha, eu quero 100.000 veículos. Quem é o fornecedor que vai ter condições de fornecer 100.000 veículos para a administração? É muito difícil, né, gente? Então, essa licitação tem uma grande chance de ser deserta ou de fracassar, mas a grande chance é ser deserta. Deu para entender? Ô, professor, mas vem cá, calma. Você falou que a administração ela não é obrigada a contratar tudo. E o licitante? É justamente por isso, gente. Ela não vai fazer isso, ela não vai colocar um valor exorbitante, porque o licitante ele é vinculado pela proposta que ele faz. E o licitante só pode se candidatar a um processo licitatório se ele tiver condições de cumprir com aquela quantidade definida no edital. Então, veja, o licitante, ele é vinculado, sim. O registro de preço vincula a administração, não, mas vincula o licitante, sim. O licitante, gente, ele é vinculado pela proposta que ele fizer. Então, perceba, se a administração precisa de 100 carros, mas colocou lá uma quantidade de 100.000 no edital, para ela vai ser bom? Ai, né? Por quê? Porque ela não vai ter limite praticamente, ela não é obrigada a contratar tudo? Sim, mas ela tem que lembrar que o licitante ele é vinculado. A proposta que ele faz, ele é obrigado a cumprir. Então não vai aparecer licitante para oferecer 100.000 veículos, tá bom? Então por isso que vai haver uma razoabilidade para ela definir essa quantidade máxima do objeto da licitação. Beleza? Então o licitante, gente, ele é vinculado pela proposta que ele fizer. Ele é obrigado. A administração pode passar um ano sem comprar nada. Agora, se o licitante apresentou a proposta e a administração, durante qualquer período dentro da vigência da ata, se a administração chamar esse licitante para que ele possa fornecer o bem ou serviço garantido ali, prometido, ele tem a obrigatoriedade de fornecer, senão ele está sujeito às sanções legais. Então, o licitante, ele sim, tem a obrigação de cumprir com a sua proposta. Se a administração chamar, a administração não é obrigada a contratar, mas se ela quiser contratar, ele é obrigado a cumprir. Beleza? Obras e serviços de engenharia. No conceito que nós vimos aqui, gente, ó, ele diz assim, serve também para obras, e se a gente fala obra, fala também de serviços de engenharia. Obra ou serviço de engenharia pode utilizar registro de preço? Pode, a gente viu que pode, porém, apenas em 2 situações específicas. Não é sempre que a gente pode utilizar registro de preço para obras. Somente 2 situações. Quais são? Primeiro, existência de um projeto padrão sem complexidade técnica e operacional. E a segunda, necessidade permanente ou frequente. Vamos para o primeiro caso aqui para dar um exemplo. Existência de projeto padrão sem complexidade técnica e operacional. Vamos supor que a administração pública está realizando um projeto em que ela vai precisar fazer centenas de galpões espalhados pelo Estado, para que esses galpões sirvam de apoio para as pessoas que trabalham com a reciclagem, com resíduos sólidos, catadores de resíduos sólidos, tá bom? Então a administração pública ela quer fazer vários galpões espalhados aí pelo Estado, para que os catadores de resíduos sólidos possam ter um apoio para levar os resíduos,
para fazer reciclagem, tá certo? Ok, beleza. Então, eu já sei que ela tem essa necessidade de fazer esses galpões. Esse galpão, será que é objeto padrão, um projeto padrão? A gente pode considerar que sim, né? Ora, é um projeto simples, padronizado, e ela pode definir esse projeto em características técnicas objetivas e específicas, né, e tal. A gente poderia considerar que seria um caso, um exemplo, né? Eu vou colocar aqui exemplo. Galpões. Galpões. Então, existência de projeto padrão sem complexidade técnica e operacional. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, gente, é uma necessidade permanente ou frequente. É uma obra ou serviço de engenharia que tem uma frequente necessidade da administração. Então, seria ruim ela ter que licitar toda vez que precisa. Faz um ajuste de preço e depois é só ir contratando. Por exemplo, aqueles serviços de tapa-buraco da prefeitura, do município. Tapa-buraco. Ora, veja só, a administração pública, ela precisa praticamente todo dia, o município precisa ir para as ruas para tapar buraco, né? Principalmente em tempo de chuva. Quando chove, meu amigo, aí tem muitos municípios espalhados pelo Brasil não tem estrutura de aguentar chuva, né? De ter chuva ali, porque começa a abrir cratera, buracos nas vias, e aí o município tem que fazer o seu serviço, tem que fazer o seu trabalho. Então perceba, esse caso, imagina, toda vez que abrisse um buraco em uma rua, a administração teria que fazer uma licitação para contratar uma empresa. Não. Ela pode fazer, tem vários tipos de serviços que podem aparecer em várias épocas do ano. Então ela pode fazer contratações esporádicas baseadas em um edital, em uma licitação que já foi feita lá atrás para registrar o preço. Seria um modo aqui bacana, eu entendo que seria um modo bacana, principalmente para ser mais eficiente. Tá bom? Ok. Sobre o registro de preço, é uma coisa muito interessante, pessoal, que é o seguinte. A administração pública, ela tem, antes dela lançar um edital de registro de preço, ela tem que publicar uma intenção de registro de preço. O que é isso, professor? Ela deve, gente, publicar, tá? Nos meios oficiais, no Portal Nacional de Contratações Públicas, a intenção de que quer registrar preços. Professor, por quê? Isso aqui é uma coisa muito interessante que nós vamos começar a falar agora. Gente, o registro de preço, ele é conduzido por um órgão da administração pública, porém, em uma mesma licitação de registro de preço, vários outros órgãos podem participar. Olha que bacana. Então vamos supor que eu tenho aqui a Receita Federal, a entidade, um órgão da administração direta da União, ela quer fazer uma licitação para registrar preço, mas antes de lançar o edital, ela publica uma intenção de registro de preço. Quando vê aquela intenção, aí tem lá o INSS, que é um órgão também federal, e o Ministério da Educação. O INSS é uma autarquia federal, né? E o Ministério é um órgão público federal da administração direta. E aí o que é que vai acontecer? O INSS e o Ministério da Educação, eles também querem contratar aquele bem que a Receita Federal vai fazer a licitação para registrar preço. Eles também querem ter um registro de preço para contratar durante o ano. Eles também eles preveem que eles vão precisar daquele bem ou serviço durante o ano. Então o que é que eles podem fazer? Opa, eu quero participar da Receita Federal. Me inclua nessa licitação e aí a Receita inclui. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter a Receita Federal administrando essa licitação e eu tenho outros órgãos participando dessa licitação. Eu já te dou o bizu. Nesse caso, a Receita Federal, gente, ela vai ser o órgão gerenciador. Ela vai ser a condutora do processo licitatório. É ela, gente, que organiza a licitação. Ela conduz a licitação e administra a ata. Conduz a licitação e administra a ata de registro de preço. A ata de registro de preço. O órgão participante nesse nosso exemplo seria o Ministério da Educação e o INSS. Órgãos participantes. Por quê? Porque eles não gerenciam. Não foram eles que tiveram a iniciativa, mas eles vão participar da licitação. Eles podem contratar através daquela ata, tá bom? Então, ali fala que o órgão participante é aquele órgão que participa, ou aqueles órgãos que participam, colocado no singular aqui, já que o conceito está no singular. O órgão participante é aquele que participa
participa dos procedimentos iniciais e irá integrar a ata. Então, o órgão participante, gente, ele vai poder participar dessa ata de registro de preço, tá bom? E aí ele vai poder ficar contratando. Ele participa da licitação, não conduz, mas participa, e ele vai poder contratar utilizando a ata. Essa intenção de registro de preço tem algum prazo para ser obedecido? Tem. A lei determina, gente, que essa intenção de registro de preço deve ser publicada com antecedência mínima de 8 dias úteis da publicação do edital. Então, com 8 dias úteis de antecedência, a gente publica essa intenção de registro de preço. Esse prazo é justamente para dar tempo de outros órgãos perceberem que vai haver um registro de preço para ser feito e se candidatarem para participar também, tá bom? Ok. E o que é um órgão não participante? Ora, o órgão não participante, gente, é aquele que não participa da licitação. O nome já fala, né? Não participa da licitação. E não integra a ata. E não integra a ata. É um órgão que está fora. Porém, muito cuidado, que nós vamos ver já, que esse órgão não participa, ele não manifesta interesse em participar, ele não integra a ata, porém ele pode posteriormente contratar utilizando essa ata por meio da adesão, por meio da carona. Segura aí. Só antes de falar da carona, só falar desse tópico aqui, que é o seguinte. O edital, pessoal, ele vai trazer a quantidade máxima. Lembra que nós falamos que existe um limite para ato temporal, é 1 ano prorrogável mais 1, e quantitativo. O edital ele vai trazer, por exemplo, aqui, 100 veículos. Então ele traz o número máximo de bens que podem ser, a unidade, o número máximo de unidades ali que podem ser contratadas naquela ata. Essa quantidade máxima ela vai vir detalhada, gente, quanto é a quantidade máxima para o órgão gerenciador e a quantidade máxima para cada órgão participante. Então o edital pode dizer assim, olha, a Receita Federal ela pode contratar 100 veículos. O Ministério da Educação pode contratar 50 e o INSS 50. Isso vai estar no edital. Previsto, não existe nessa relação de gerenciador e participante, não existe nenhum percentual que deve ser obedecido, não. Tá certo? Nenhuma vinculação, não. Não. O edital pode dizer 100 para cada um, 50 para cada um, 100 para um, 50 para outro. Isso é determinação no caso concreto para cada edital. Beleza, gente? Tranquilo. Olha só, eu quero conversar com você sobre a licitação carona. Licitação carona. Carona, professor? Que danada é isso? A carona, gente, é o que nós chamamos de adesão à ata. Adesão à ata de registro de preço. Como é que acontece isso? Olha só. Gente, a administração pública faz uma licitação para registrar preço, homologa, adjudica, formou a ata. Aí tem um órgão de fora, que nem é gerenciador, nem é participante, mas ele solicita contratar utilizando essa ata. Então vamos para aquele exemplo. Eu tenho aqui uma ata em que o órgão gerenciador dessa ata é a Receita Federal do Brasil. É o órgão gerenciador da ata. Beleza. Tem um órgão participante, INSS, Ministério, enfim. Mas o gerenciador é a RFB. O que é que vai acontecer? Eu tenho um outro órgão aqui que, por exemplo, é a Universidade, uma autarquia federal, Universidade Federal da Paraíba, nosso UFPB aqui. A Universidade Federal da Paraíba, ela quer comprar carros. E a Receita Federal do Brasil está com a ata vigente de carros agora. Vamos supor que a previsão é de 100 carros, continuar no exemplo que a gente estava falando, 100 unidades de veículos. E a UFPB quer comprar 100 unidades de veículos. 100 não, perdão, ela quer comprar veículos. E ela percebe que a Receita está com essa ata de veículo. O que é que ela pode fazer? Ela pode chegar e dizer assim, Receita Federal, eu posso utilizar essa sua ata para fazer contratação? Isso é carona. Ela não fez nada, ela não conduziu nenhuma licitação, ela sequer pediu para participar da licitação lá atrás. Mas agora que ela quer pegar o bonde andando, e pode acontecer. Ela quer pegar carona, pode acontecer. Mas para isso, tem que ter a anuência da Receita Federal, que vai ser o órgão gerenciador. Receita Federal, lógico, no nosso exemplo, tá, gente? Então tem que ter a anuência do órgão gerenciador, seja ele qual for. E também tem que ter a anuência, gente, do licitante fornecedor. O camarada aqui que ganhou essa licitação para vender esses carros, esses 100 veículos, é uma concessionária X. Então vou colocar aqui
concessionária X. Foi ela que ganhou. Pronto. Quando a UFPB vai pedir carona, vai pedir adesão, a Receita Federal, nesse caso concreto aqui, tem que autorizar o órgão gerenciador, e essa concessionária X vai ter que autorizar também. Ela não é obrigada. Gente, a concessionária X, a vencedora da licitação da ata de registro de preço, ela só é obrigada, ela só é vinculada a fornecer ao órgão gerenciador e aos órgãos participantes. Ela não é obrigada, gente, prestem atenção, ela não é obrigada a contratar, a fornecer bem o serviço por meio de carona, de adesão à ata, porque isso aí é uma quantidade que ela não previa, compreende? Existe a possibilidade, ela sabe que tem a possibilidade, mas ela não é obrigada a se preparar para fornecer também para carona. Então tem que ter a anuência do órgão gerenciador e do licitante e fornecedor que venceu a licitação. Ok. Para que haja a licitação carona, adesão à ata, tem que ter uma justificativa da vantagem da adesão, tá? Inclusive por desabastecimento ou descontinuidade do serviço público. Então, pessoal, o órgão que vai pedir adesão, ele tem que justificar. Olha, a gente não deu tempo aqui de fazer uma licitação. Por exemplo, ele vai dizer, olha, nós tínhamos uma previsão de contratar alimentos perecíveis. Temos a previsão de contratar alimentos perecíveis aqui durante o ano, mas a gente teve uma seca aqui na região. A gente teve uma seca na região, então uma falta, uma escassez desse alimento. E por esse motivo da seca, da escassez de alimento, a gente não tem como contratar. E a gente queria pedir aí para você uma adesão à sua ata, que eu sei que você tem um fornecedor que tem em estoque, que tem à disposição, para a gente fazer o contrato aqui com ele. Então isso seria uma justificativa da vantagem da adesão, uma justificativa de interesse público. Poderia dizer também, pessoal, o seguinte, olha, justifica-se fazer adesão porque o preço lá registrado nessa ata, ele está não só compatível com o do mercado, mas está menor do que os preços praticados no mercado aqui. Então eu vou contratar mais barato na ata do que se eu fizer uma nova licitação. É um outro exemplo, um outro argumento que pode ser utilizado. Tá bom? Mas existe esse requisito que a adesão à ata só aconteça se o valor estiver pelo menos compatível com o de mercado. O valor da ata registrado, para que aconteça a carona, esse valor da ata tem que estar pelo menos compatível com o valor de mercado. Senão o órgão não pode pedir essa carona não. Ele vai ter que fazer o quê? Fazer uma licitação. Ok. Outra coisa interessante, pessoal, que nós devemos entender aqui, são limites. Muito importante isso aqui. Isso cai muito em prova, esse limite aqui, tá? Seguinte. A lei, ela estabelece que existem limites para essas caronas. Esses limites, pessoal, eles são limites. Existe um limite total de caronas e um limite individual para cada órgão que está pegando carona. Como assim, professor? Vamos lá. Eu tenho aqui a ata como um todo. Somando tudo, a ata vai ter aí uma previsão de, por exemplo, 200 unidades de veículos. Isso é o valor da ata. Isso quer dizer, gente, que se a ata tem uma previsão de 200 unidades de veículos, ela só pode servir, quando for servir para carona, ela só pode ser utilizada para caronas, para a contratação de, no máximo, 400 veículos. Como assim, professor? Vamos para um exemplo aqui. Vamos colocar que eu tenho a UFPB, eu tenho Ministério da Justiça, eu tenho a Polícia Federal e eu tenho a Polícia Civil da Bahia. Esses 4 órgãos e entidades, eles querem fazer o quê? Eles querem pegar carona para contratar veículo. Show de bola. Eles observam que existe uma ata vigente aqui da Receita Federal do Brasil. E essa ata vigente tem 200 veículos. O que é que pode acontecer nesse caso? Deixa eu colocar outro órgão aqui só para ficar melhor para vocês entenderem. Outro órgão aqui, vou colocar o Ministério da Saúde. Pronto. Assim vai ficar mais legal o nosso exemplo. Ok. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Eu tenho 5 órgãos que querem pegar carona. Mas o limite total para a carona é de 2 vezes do valor da ata. Então, se a ata vale 200, 2 vezes a quantidade da ata vai dar quanto? 400. O número de carros que todos esses órgãos vão contratar através dessa carona tem que dar, no máximo, 400. Então, por exemplo, olha, a UFPB aqui vai pegar 50, Ministério da Justiça
vai pegar 40, APF 30, PC Bahia 50, já deu conta aqui? Já deu 100, já vai estourar o nosso limite aqui. Uma matemática é terrível, né, gente? Mas vamos lá. Eu vou ter aqui 100. Pronto. Vou colocar 150 só para falar uma coisinha para você já já. 150. O que é que eu vou ter aqui? 150, 200, 250, 250 mais 40, 290, 290 mais 30, 320. O valor total, pessoal, o valor total dessas caronas resultou em 320. Pergunta: nessa perspectiva apenas do limite total, isso está correto? Está correto. Essas caronas poderiam servir até para 400. Até para 400 unidades de carro, que é o dobro da quantidade da ata. Deu 320, tá beleza, show de bola, não tem problema nenhum. Agora eu tenho um problema. Eu vou ter um problema aqui, que é nesse outro limite aqui, ó. Limite individual da carona, 50% da ata. Por carona. Gente, eu tenho uma carona aí, vários órgãos pegaram carona em uma ata. Cada órgão ou entidade desse aqui, ó, ele só pode pegar carona e a quantidade de cada órgão desse, a quantidade de cada carona deve ser, no máximo, 50% da ata. Essa nossa ata que a gente está dando exemplo aqui, qual a quantidade dela? Essa nossa ata tem a quantidade de 200 unidades, pessoal. Então, nesse nosso caso concreto, qual seria, vou até mudar a nossa cozinha aqui, qual seria o limite para cada carona, no nosso caso? Se a ata tem 200 unidades, cada carona tinha que ter no máximo 100 unidades. Então o FPB, beleza, 50, obedeceu, até 100, né? Justiça, ok. PF, ok. PCBA, ok. Ministério da Saúde, não, irregular. Podia no máximo 100, ó. 200 é a quantidade da ata, então tem que ser metade da ata para cada um, para cada carona. Aqui ela pegou quanto? Ela botou 150, foi maior. Não pode. Deu para entender? Então existe o limite de somadas todas as caronas, que é o limite do dobro do valor da ata, da quantidade da ata, valor não, da quantidade da ata. O limite de todas as caronas é o dobro da quantidade da ata. E existe também o limite para cada carona. O limite para cada carona é metade da quantidade prevista em ata. Tranquilo? Beleza? Então eu espero que esse exemplo aqui eu tenha conseguido te ajudar a entender. Qualquer dúvida você pode mandar para mim, tá? É cálculo, né? Sempre que envolve cálculo, a gente do direito aqui sempre é muito fechado para as exatas, mas eu acho que a lógica deu para entender. Se não deu, você pode mandar lá no meu Instagram, que eu estou te auxiliando. Olha só. Por último, aqui na adesão à ata, órgão federal não pode aderir à ata estadual, distrital ou municipal. Muito importante essa determinação legal. Por exemplo, se essa ata aqui é uma ata da Receita Federal. Então eu tenho aqui uma entidade federal, o FPB, por exemplo, ela está aderindo a uma ata de um órgão federal. Isso pode acontecer? Pode. Agora, se essa ata fosse, por exemplo, de uma Secretaria de Estado da Educação, a UFPB não poderia aderir a essa ata. O Ministério da Justiça não poderia aderir a essa ata. O Ministério da Saúde não poderia aderir a essa ata. Deu para entender? Então, o órgão gerenciador, ele tem que ser federal para que outro órgão federal pegue carona. Agora, por exemplo, se eu tenho um órgão gerenciador estadual, aí eu posso ter carona solicitada por órgão municipal, carona solicitada por órgão estadual também, não tem problema nenhum. Tranquilo? Eu tenho 3 questões para a gente fazer aqui para finalizar a aula. Estamos um pouquinho passando do tempo habitual das nossas aulas, mas é para uma boa causa aqui para a gente terminar o nosso conteúdo. Olha só. Primeira questão, ela vai dizer assim, é uma questão que vai tratar sobre os instrumentos auxiliares, por óbvio. E ela diz, de acordo com a Lei Federal 14.133, na hipótese de haver flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação. Gente, o que é flutuação? Oscilação de mercado. A gente vai utilizar qual instrumento? Quando há uma oscilação de mercado, a gente não tem como fazer um planejamento, porque o preço se altera muito. A gente faz o quê? Faz esse instrumento que nós vamos ver aqui. Faz o instrumento. Deixa aquelas pessoas... Não tem como não dar a resposta, eu vou logo entregar. A gente deixa aquelas pessoas credenciadas, por exemplo, passagem aérea, agricultor familiar, deixa credenciado. E aí, quando a gente precisar daquele bem, a gente verifica, faz uma cotação no momento da contratação, vê qual é o valor vigente no momento da contratação e paga por esse valor e faz a contratação, tá bom? Então, quando houver flutuação, é credenciamento, letra B é o nosso gabarito. Tranquilo? Beleza? Próxima questão. Em novembro de 21,
O Ministério do Meio Ambiente realizou licitação para registro de preço para a aquisição de 40 carros. Opa, 40 carros. Após a seleção da proposta vencedora e registrada a ata no órgão licitante, o mencionado ministério foi consultado pela Autarquia Federal Alfa, que manifestou interesse em contratar o licitante vencedor para a aquisição de 10 carros, mediante sua adesão à ata. Mediante a adesão à ata. Vejam só. O Ministério do Meio Ambiente é um órgão público federal. Ele tem uma ata com 40 carros. Aí eu tenho aqui uma autarquia federal. Gente, é autarquia federal. Vou colocar um pouquinho separado aqui. É uma autarquia federal querendo aderir à ata. Quantidade, 10 carros. Querendo aderir à ata, comprar 10 carros. Uma ata que o órgão gerenciador é o Ministério do Meio Ambiente. Órgão federal só pode aderir órgão federal. Tá tudo certo. Sem problema nenhum. Até aqui não tem nenhuma irregularidade. O limite aqui está sendo obedecido, né? O limite para a autarquia seria até a metade de 40, ou seja, até 20. Foi 10? Está tranquilo, show de bola. O caso em tela trata da chamada o quê? Licitação carona. Ou a A ou a B estão corretas. Vamos analisar. A letra A diz, em que é prescindível... Rapaz, essa palavrinha eu já vi tanta gente errando questão de prova por conta dessa palavra aqui, ó. Prescindível. Prescindível é a mesma coisa que dispensável, né, gente? Vamos lembrar daquelas aulinhas de português. A tia Denise aqui do TEC é fera, viu? Então, cola em tia Denise e também as demais professoras e professores aqui do TEC. Falo Denise porque é minha amiga, a gente se conhece aqui, então Denise te ensina muito isso muito bem, que prescindível é sinônimo de dispensável. Então o que é que ele está dizendo aqui? Licitação carona em que é dispensável a anuência do Ministério do Meio Ambiente. Já está errado. Está errado porque para que haja carona tem que ter anuência tanto do órgão gerenciador, que nesse caso é o Ministério do Meio Ambiente, como também deve haver anuência do licitante vencedor. Tá bom? Então a letra A está errada. A letra B. Licitação carona em que é imprescindível, show de bola, indispensável, a anuência do Ministério do Meio Ambiente e o licitante vencedor da ata de registro de preço não está obrigado a celebrar o contrato com a Autarquia Federal Alfa. Beleza. Porque ele também precisa concordar. Ele não é obrigado, não. Ele só é obrigado... Lembra que eu te falei. Ele só é vinculado, só é obrigado a fornecer a quem está participando da ata. Tá bom? Ou ao gerenciador ou ao participante. Mas o licitante vencedor, ele não é obrigado a fornecer para a carona. Só fornece se quiser. Tá certo? Então, a letra B está certíssima. A letra C fala fragmentação de licitação. Isso nem existe. A letra E fala em carona. Ele diz, é prescindível a anuência do Ministério. Tá errado. Opa, tá errado. Eu marquei a letra E. Não é prescindível, não. É imprescindível. Nem precisa ler o resto. Tranquilo, gente. Beleza, show de bola. Olha, então, gabarita a nossa questão, letra B. A última questão aqui que nós estamos analisando, Instituto OCP, Defensor Público do Paraná. Sobre o sistema de registro de preço previsto na Lei 14.133, assinala a alternativa correta. Letra A. É possível a utilização do sistema de registro de preços para a contratação de obras e serviços de engenharia. É possível, correto. É possível. Agora, é possível para alguns casos, né? Para alguns casos, mas é possível. Não tem nenhum tipo de problema. Então, quais são as obras e serviços de engenharia que podem? Primeiro, aquelas que têm projetos padronizados. Segundo, quando for contratação rotineira. Tá certo? B. A existência do registro de preço obriga a administração a contratar dentro do prazo de validade. Não obriga não, gente. Não obriga. A administração não é obrigada a contratar pelo sistema de registro de preço. Ela faz o sistema de registro de preço e ela contrata se quiser. Se não quiser, não contrata, ela não é vinculada a isso. Letra C. É vedada a utilização do sistema de registro de preço em qualquer caso de inexigibilidade e dispensa de licitação. Tá errado, né, gente? Porque o próprio conceito do registro de preço, ele diz, olha, ele pode ser utilizado sim para dispensa ou para inexigibilidade. Não tem problema nenhum. Ela registra o preço por meio do processo de dispensa ou inexigibilidade e aí vai contratando durante o ano através dessa ata, tá bom? O próprio conceito, deixa eu mostrar aqui para você, o próprio conceito ele fala, olha, mediante contratação direta ou mediante licitação. Letra D. O prazo de vigência da ata de registro de preço é de 1 ano, vedada a prorrogação. Está errado, a gente viu que pode sim prorrogar. Letra E. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá um prazo máximo idêntico à validade da respectiva ata que o originou. Cuidado! Cuidado com isso aqui. Não! O contrato, gente, ele vai ter um prazo independente do prazo da ata. Se a ata tem um prazo de 6 meses, o contrato pode ter um prazo de 1 ano.
Se a ata tem um prazo de 1 ano, o contrato pode ter um prazo de 6 meses. Não são dependentes, não, esses prazos. Não tem vinculação, não, tá? Então, muito cuidado com isso. Tranquilo, gente? Beleza? Meu amigo, minha amiga, chegamos ao fim da matéria de licitações. Tudo bem? Licitações, matamos aqui ela. Se no seu edital tem apenas licitações, não tem a parte de contratos, foi um prazer estar com você nessa jornada. Em caso de dúvida, reforço, você pode mandar aqui no meu Instagram sem problema nenhum, @Prof. Bruno Lira, tá bom? Quem for me acompanhar aí na nossa fase de contratos administrativos, vamos juntos também nesse caminho. Show de bola? Beleza? Foi um prazer estar aqui com você até então. Nós estaremos juntos na próxima aula. Valeu, até breve. Tchau, tchau!